É, boa tarde. Eu acho que, bom, primeira vez que eu estou participando de um webinar, tenho uma certa dificuldade aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao convite aí do pessoal da SBGC para falar um pouco do caso da ANAC na gestão do conhecimento. É, E já fez o aniversário de um ano do evento do Caminho Brasil, então foi um pouco difícil a gente organizar a data para a realização dessa, dessa nossa conversa aqui via webinar. Na verdade, no Caminho Brasil, quem apresentou o caso da ANAC foi a Marineide, né? Eu, junto com a Marineide e a Carolina Costa, a gente preparou um artigo e submeteu para a gente poder trocar uma experiência que a gente tem com o caso da ANAC. Então, assim, a apresentação que a gente levou para o KM Brasil, ela reflete um pouco o que tem acontecido na ANAC como um todo, e aí eu tomei a liberdade de pegar a apresentação do específica da SAR, né, que é onde eu atuo, para agregar aí com essa apresentação nesse webinar. Então, no KM Brasil, a gente apresentou um pouco da estrutura da ANAC, né, um pouco do contexto, o vínculo com o Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil, e a quantidade de servidores e a distribuição geográfica desses servidores nas diversas unidades da ANAC. A gente explorou um pouco a motivação de se buscar a gestão do conhecimento para aproveitar essa onda das ameaças e oportunidades que a gente tem em relação à aviação. E falou um pouco por que a gente começa a trabalhar a gestão do conhecimento com um foco menor, mas sempre visando algo bem maior. E aí a gente também levantou algumas iniciativas, a gente foi mapeando algumas iniciativas que ocorreram na ANAC, formalizadas como gestão do conhecimento. Então a gente teve relato de storytelling, mentorias formais, comunidade de práticas, fóruns e workshops de lições aprendidas, repositórios de memórias de aeronavegabilidade, trilhas de aprendizagem, tudo na área de aeronavegabilidade, né? É, além de grupos de formais de estudos, algo mais no âmbito da ANAC como um todo, mapeamento de processos e competências em 2015 e 2016, palestras de disseminação de conhecimento a partir de 2009, banco de talentos, no âmbito da ANAC também, o programa permanente de capacitação a partir de 2015, onde a gente teve uma iniciativa de criar um programa único na ANAC, onde trata da capacitação. Anteriormente a gente tinha os programas das áreas, cada área tinha a gestão sobre o próprio programa. O plano estratégico da ANAC, que foi em 2015, num período de 2015 a 2019, café com segurança na Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária e algumas reuniões ordinárias de compartilhamento ainda na aeronavegabilidade.
a Marineide acabou fazendo uma brincadeira com a palavra crise. Então, na verdade, é, através das iniciais da coragem, resiliência, inteligência, superação e empreendedorismo. Você atua na ANAC para você atuar com gestão do conhecimento. Essas seriam as premissas. E aqui ela apresentou também a diretriz do Programa de Fortalecimento Institucional, que foi estabelecido em 2012, que é o que levou ao planejamento estratégico entre 2015 e 2019. E a gente levantou dois pontos que são muito importantes como fatores de alavancagem da gestão do conhecimento, que foi o patrocínio das lideranças, pessoas engajadas e comprometidas com o resultado, ambientes colaborativos, metodologia, ação, foco, indicadores e a inclusão da gestão do conhecimento e da gestão por competência na agenda estratégica da ANAC. Como resultados, a gente teve algumas realizações de gestão a partir do comprometimento e engajamento das pessoas. A gente teve alguns artigos que foram publicados, inclusive um deles teve uma premiação internacional que relatou o caso da aplicação da gestão do conhecimento na gerência técnica do registro aeronáutico brasileiro. Ao traçar indicadores de um processo crítico dessa gerência e mostrar que com a gestão do conhecimento foi possível ter uma melhoria. E a própria institucionalização das ações de GC, que é algo que a gente sempre vem buscando no âmbito da ANAC. Como lições aprendidas, foi muito interessante essas ações elas terem sido originadas por necessidades pontuais. Foi muito interessante por ter o objetivo, né? Buscar o objetivo relacionar com os indicadores, não como uma imposição. A utilização de práticas de ser informais com o uso da metodologia para a administração pública, né, a gente utilizou a metodologia do livro do Dr. Fábio Batista. No próximo slide eu tem uma imagem. E como resultado, a gente teve o aval da alta administração, né, tanto na incorporação dentro do planejamento estratégico e a institucionalização e sistematização da GC na ANAC, né? Inclusive, na época teve a criação de uma gerência de gestão do conhecimento específica na ANAC para isso. E qual foi a importância de a gente ter usado uma metodologia já baseada na administração pública, né? Do Dr. Fábio? Acho que foi muito importante para a gente usar a partir de uma, um, uma trilha, como que a gente ia implantar. Então, assim, isso ocorreu na SAR, a partir de 2011. E essa foi a mensagem que foi passada no final do evento do KM Brasil no ano passado. Bom, então essa primeira parte é a apresentação que foi feita no KM Brasil pela Marineide. E a partir de agora, acho que eu fico mais em casa aqui, né? Gestão do conhecimento na aeronavegabilidade. Eu aproveitei esse slide aqui de uma outra apresentação que eu fiz recentemente. Então, assim, o que eu conheço, atualmente eu estou como gerente técnico de gestão do conhecimento na aeronavegabilidade e
eu venho acompanhado, junto com a Cleide na época, quando ela era gerente, essa implantação, o uso da metodologia do, do, do livro do Dr. Fábio, o modelo de gestão do conhecimento na administração pública. E então aqui assim nessa apresentação o meu objetivo é apresentar essa experiência dessa superintendência na qual eu faço parte no uso na inclusão da gestão do conhecimento. E aí a primeira pergunta que a gente faz é por que a gente se preocupou com a gestão do conhecimento? Essa foi a primeira pergunta, né? E para isso eu precisei contextualizar um pouco a ANAC, a nossa superintendência e a própria gestão do conhecimento na superintendência de aeronavegabilidade. Então, novamente, a gente contextualizou um pouco a criação da ANAC. Então, a ANAC é uma agência nova, né? Foi criada em 2005. Os primeiros servidores como ANAC ingressaram a partir de 2007. Anteriormente a gente tinha outros órgãos que hoje fazem parte da composição da ANAC. Então tem muito conhecimento, né? Tinha muito conhecimento e a gente tinha muita preocupação em preservar esse conhecimento. Então tem como atribuições principais regulação e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Ela tem como função manter a continuidade da prestação de serviços de transporte aéreo, zelar pelo interesse dos usuários da aviação civil no Brasil e cumprir com a legislação no setor. Essa aqui é o organograma atual da Agência Nacional de Aviação Civil. A Superintendência de Aeronavegabilidade, ela está entre uma das superintendências finalísticas, unidades organizacionais finalísticas da agência. Então, o que a superintendência, qual é o escopo dessa superintendência de uma forma bem geral, né? Ela trabalha na parte de fabricação, na operação, na manutenção, na regulação e o projeto. O projeto, fabricação, operação e manutenção, incluindo as modificações e alterações. A nossa, em números, né, esses dados de 2015, a gente tem atualmente 250 fabricantes de produtos aeronáuticos, 10 mil aeronaves com certificado de aeronavegabilidade normal, 1.200 aeronaves com certificado de aeronavegabilidade suspensos, mas que podem vir a operar, 4.700 aeronaves experimentais e ultraleves registrados, 500 organizações de manutenção nacionais certificadas, 140 organizações de manutenção estrangeiras certificadas, 7 empresas nacionais de transporte aéreo público regular com bases secundárias de manutenção nacionais estrangeiras e 190 empresas de transporte aéreo público não regular, os táxis aéreos, e 665 profissionais credenciados ativos. E dentro da nossa estrutura, esse aqui é o organograma da Superintendência de Aeronavegabilidade. Desde 2012, a gente tem uma gerência técnica de gestão do conhecimento de aeronavegabilidade, uma gerência específica. Tem 2 gerências gerais e algumas gerências técnicas, incluindo o RAB, que é o caso de sucesso quando foi apresentado lá no evento internacional. Essa aqui é nossa atribuição. E aqui eu destaquei a atribuição relacionada es, especificamente com a gestão do conhecimento, ou seja, é a coordenação e estabelecimento de ações estratégicas no que tange aquisição, preservação e disseminação de conhecimentos de interesse da superintendência. Então, tem um artigo da Portaria 1655, de 11 de maio de 2017, que traz essa atribuição específica e as demais atribuições dessa gerência técnica de gestão do conhecimento. E desde abril de 2014, essas 3 primeiras
Esses três primeiros itens já eram atribuições da gerência de gestão do conhecimento. Agora, recentemente a gente teve a parte de credenciamento de pessoas também como atribuição. Esse aqui é para ilustrar que a gente buscou, na época, em 2012, se preocupar com o uso do modelo de gestão do conhecimento, a busca de um modelo para a gente poder aplicar, no nosso caso, né, o modelo de gestão do conhecimento. E foi nesse momento que a gente teve contato com o professor Fábio Batista, professor doutor Fábio Batista, que na época era servidor do IPEA. Então a gente usou os viabilizadores, a gente direcionadores estratégicos, processos, a gente fez um workshop interno para determinar o que a gente entendia como gestão do conhecimento. E nessa oficina de trabalho, em 2012, a gente determinou, né, junto com as pessoas participantes, servidores da ANAC, que participaram dessa oficina de trabalho, que a gestão do conhecimento seria um processo sistemático que visa desenvolver, criar, identificar, organizar, compartilhar e preservar o conhecimento para aumentar a eficiência dos processos, melhorar a qualidade dos serviços prestados e contribuir para elevar os níveis de segurança de aviação civil, no que tange a certificação de empresas e de produtos aeronáuticos, em benefício da sociedade. Então, assim, quando a gente, na apresentação do KM Brasil, quando a gente falou assim, vamos pensar pequeno, pensar grande e começar pequeno, né? Assim, a gente começou na Superintendência de Aeronavegabilidade, com toda a preocupação existente em preservar o conhecimento específico, técnico dessa área, mas usando uma metodologia, um método, um modelo bem definido, para atingir um benefício para a sociedade em relação aos nossas atividades, que no caso, nessa oficina foi levantada a certificação de empresas e de produtos aeronáuticos. E sempre procurando manter e elevar os níveis de segurança de aviação civil. Então, aqui a gente, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações relacionadas à gestão do conhecimento que a gente utilizou especificamente na SAR e incluindo como que se deu a formalização desses comitês que relacionam com essas iniciativas de gestão do conhecimento. Então, a gente teve programa de job rotation com execução, a gente fez algumas oficinas de gestão do conhecimento através de pesquisação, lições aprendidas, teve mentoria, registro de narrativas, storytelling, teve, a gente iniciou o desenvolvimento de algumas comunidades práticas internas, a gente fez alguns eventos para fins de compartilhamento e disseminação de conhecimento, palestra, alguns seminários. E as trilhas de aprendizagem através do uso de planos de desenvolvimento de área e planos de desenvolvimento individual e o programa permanente de capacitação. Esse aqui é um exemplo como a gente iniciou o trabalho dos planos de desenvolvimento de área. Então, a gente fazia um mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes para os perfis que a gente ia trabalhar e a gente fazia a avaliação de nível de conhecimento e determinação de risco. Com base nisso, e relevância do conhecimento. Com base nisso, a gente identificava o grau de prioridade em atacar o conhecimento e a competência das pessoas. E isso direcionava o tipo de ação de capacitação formal ou não formal.
E com base nisso também a gente tinha então um mapeamento dos itens mais críticos, da quantidade de itens mais críticos em cada setor da Superintendência de Aeronavegabilidade, para ter uma forma de determinação do plano anual de capacitação dessa superintendência. Isso é, e com base também no plano de desenvolvimento da área, né, o mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente começou a trabalhar no que a Superintendência de Gestão de Pessoas ela precisava para unificar o programa permanente de capacitação. E o nosso programa, dentro desse programa permanente de capacitação, era o programa específico de capacitação AIR, de Airworthiness, ou aeronavegabilidade. Então, é uma forma de orientar os servidores, né, de quais são os conhecimentos relacionados as competências relacionadas aos processos de aeronavegabilidade, processos e atividades. E na SAR a gente teve algumas participações e alguns eventos, alguns reconhecimentos, como o prêmio desse artigo que foi escrito pelo próprio Dr. Fábio com a Cleide num evento lá na Irlanda. Então teve o primeiro lugar o caso do gerência técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro. Eu cheguei a apresentar um case da GTPN sobre o uso de gerência técnica de processo normativo, sobre o uso de grupos formais de estudo para resolver alguma necessidade de conhecimento específico. E a gerência de engenharia, GESEM, ela usa todo o insumo do plano de desenvolvimento da área e o programa permanente de capacitação para desenvolver o Gearbox e o PGCEM, que é o Programa de Gestão Estratégica do Conhecimento da Engenharia. E aí eu abri algum espaço para pergunta. Não sei como que funciona aqui no webinar. Bom, é, agora eu estou vendo que tem um chat aqui, desculpem. Eu vou procurar responder. E aqui a gente tem atualmente eu sou o gerente técnico e o Marco Simplício ele é o gerente substituto. Vamos lá. PGO Vicente, teve um problema do slide, eu não sei se. Ah, tá, já resolvido. O registro de narrativas, a gente buscou um servidor com bastante experiência e a gente começou a buscar formas de gravar uma história. Foi storytelling, né? Foi sobre um programa, alguns ensaios que foram executados de certificação. Então ele acabou, a gente gravou, pegou uma câmera, levou ele para um espaço e fez um roteiro da narrativa. Previamente a gente conversou sobre o conhecimento que a gente queria resgatar, né, nessa história, para poder registrar. Então o registro foi na época foi por vídeo. A gente usou uma câmera que gravava vídeo. Além disso, a gente também fez um evento dos pioneiros. Na verdade, foram duas edições, né? Evento dos pioneiros de certificação e um evento relacionado com os pilotos de ensaio em voo. Então, esses dois eventos eles foram realizados dentro de um evento lá da
APVE, que é a Associação dos Veteranos da Embraer, e a gente utilizou um espaço dentro desse evento para ter um evento da ANAC. É, Fernando perguntou o que são as portarias. As portarias foi para dar mais, para fortalecer, né, a participação dos servidores no, dentro da gestão do conhecimento. Então, assim, os servidores que participaram dos comitês de gestão do conhecimento, eles não eram da gerência técnica de gestão do conhecimento da aeronavegabilidade. Eles eram servidores das áreas técnicas, né? Das áreas de engenharia, de programa, da área de aeronavegabilidade, e isso foi aberto para que eles pudessem participar da criação dos comitês, da criação das ações de gestão do conhecimento que a gente pretendia trabalhar. É, os resultados, Sil Fontanel pergunta: os resultados desses eventos sobre relatos foram consolidados em alguma base de dados para que possam ser consultados, pelo menos no ambiente institucional? Esses relatos, a gente, então, foram gravados, né? Foram vídeos. Então, tem um vídeo de um servidor da área de certificação que falou sobre algumas ocorrências na certificação de um produto de uma empresa, né? De algumas ocorrências que poderiam ter impacto com a certificação. É, eles foram disponibilizados internamente apenas para algumas áreas que precisavam desse conhecimento. Então tá preservado, mas para uma área específica, porque é um conhecimento bem, bem específico. É, esses registros de narrativas ficaram disponibilizados em uma base depois. Acho que é a mesma questão, né? O, teve esse caso que foi gravado, a gente é específico de apagamento de motor e dentro de um processo de certificação e teve um caso mais, vamos dizer, administrativo que foi de um de é um relato do Registro Aeronáutico Brasileiro. Então, esses registros eles estão disponíveis dentro de uma biblioteca virtual da Superintendência de Aeronavegabilidade. Então, os servidores eles podem ter acesso aos vídeos, né, que foram gravados, mas não é aberto ao ambiente externo. Bom, Vitor Alves, a GC só está sendo feita na área de aeronavegabilidade? Não, muito pelo contrário. A gente começou a desenvolver, a partir de 2011, né, a gente começou a fazer formalmente a GC quando a gente começou a mapear conhecimentos críticos na área de aeronavegabilidade. No entanto, em 2012, existiu o Programa de Fortalecimento Institucional, como apresentado no Congresso, KM Brasil, e onde, em 2012, né, onde as outras áreas elas começaram a ser beneficiadas com ações formais de gestão do conhecimento, incluindo inclusive com a criação de uma área específica de gestão do conhecimento que atenderia a ANAC como um todo. A minha preocupação quando eu fiz a apresentação, eu coloquei duas apresentações, né? A inicial é a apresentação da ANAC, né? Que a gente levou lá. Então tem ações pulverizadas de gestão do conhecimento que já ocorriam. Então tem um programa de fortalecimento institucional, o plano estratégico com a criação de uma área de gestão do conhecimento. E uma área específica de gestão do conhecimento e ações que vêm sendo desenvolvidas, né, para fortalecer. Tem, então, assim, tem
muito mais ações do que só a aeronavegabilidade, do que só a aeronavegabilidade está desenvolvendo. Então, a gente acaba também contribuindo para as ações que ocorrem na ANAC como um todo, quando se pensa no plano estratégico, no programa de fortalecimento institucional. PGO, Vicente, como vocês trabalham as comunidades de prática? É, Na época da criação dos comitês, a gente iniciou com ambientes virtuais relacionados a assuntos específicos, né? Então a gente começou a determinar com a criação, determinar com os assuntos, né, que a gente ia começar a discutir e, e esses assuntos eles criaram foram temas de debate em cada comunidade prática, só que elas eram virtuais. Acontece que, assim, vamos falar de lições aprendidas. Acabava que o pessoal de São José dos Campos, que trabalha com a certificação, e são os especialistas relacionados a esse assunto, né, de certificação, eles ficam próximos e a gente criava na época a gente pensou muito maior do que a gente, assim, pensou além do que seria o ideal. E a gente criou a comunidade prática virtual, sendo que em muitos casos era mais fácil você virar a cadeira e conversar com a pessoa. Então, assim, algumas comunidades até elas foram completamente esvaziadas no mundo virtual. Então, o ambiente que a gente usou no mundo virtual era o SharePoint. E aí nesse sentido, a gente teve que procurar desenvolver algumas comunidades mais que atingem pessoas mais espalhadas dentro da unidade da superintendência. Então, hoje a superintendência de aeronavegabilidade ela está básica, ela tá as pessoas elas estão ou em São José, ou em Brasília, ou no Rio, ou em São Paulo. E além de em outros núcleos regionais, né? Só que, então, assim, o nosso grande desafio quando a gente cria uma comunidade virtual, nesse sentido, é que a virtual ela só vai funcionar quando essas barreiras que podem ser geográficas elas existem. No caso das comunidades de prática virtuais, onde existe maior facilidade de interação presencial, elas acabam que não tem produção virtual. É, são diversas perguntas aqui, eu estou dando cuidado de tentar responder a maioria aqui, pelo menos. PJ Vicente, como vocês motivavam as pessoas a integrarem os grupos de lições aprendidas foi um dos desafios em que enfrentei. Bom, a gente, esse comitê de lições aprendidas, ele criou um formulário onde direcionaria como que a gente ia estruturar a, assim, subsidiar as respostas que a gente queria procurar nas lições. Isso foi feito também no SharePoint na época e a primeira teve uma reunião presencial e o SharePoint como uma ferramenta de armazenamento dessas lições. E aí uma das gerências envolvidas com a lição aprendida colocou como uma meta individual que, que cada servidor da área colocasse pelo menos uma lição aprendida. Na minha avaliação, acho que foi bom nesse momento, porque foi uma forma de motivação, né? Porque
é complicado como a gente desafia, né, as pessoas a integrarem, a contribuírem com conhecimento, sendo que elas já têm o trabalho diário específico em cada ação, ela tem todo esse trabalho. Então, assim, é, quando esse gerente ele colocou isso como uma meta, acabou que ajudou a gente a ter o uso desse formulário que foi criado especificamente para esse fim. É, PGO Vicente, há também encontros presenciais nas comunidades de práticas? Sim, estavam previstos os encontros presenciais, mas assim, as comunidades virtuais que foram realizados, que teve maior, inicialmente, teve maior produção, elas eram todas formadas por pessoas de São José dos Campos. Então, assim, certamente os encontros presenciais ocorreram, né? Só que não necessariamente de um, é, for, não de uma forma formal, uma forma onde a gerência técnica estava presente, porque eles poderiam se encontrar dentro do próprio café, né? Então, eles param um tempo do o trabalho, vão tomar café e aí eles trocam ideias sobre o que é desenvolvido dentro do tema de uma comunidade prática que tinha sido criada. Então, assim, vamos lá. Vocês consideram que um dos pontos principais de partida foram o mapeamento dos conhecimentos críticos. Se você explicar um pouco como vocês conseguiram chegar a essa matriz de criticidade. Bom, conhecimento crítico em 2009, entre 2009 e 2011, a gente começou a mapear os conhecimentos críticos de um processo específico da Superintendência de Aeronavegabilidade, que era o processo de certificação de tipo. E aí a gente começou a descobrir que tinham muitos conhecimentos que a gente tinha, que eram críticos, realmente críticos. Em 2011, a gente teve na ANAC um momento de mapeamento de competências, né, das competências necessárias para desenvolver cada atividade. E aí a gente aproveitou que já tinha esse mapeamento de conhecimentos críticos e usou alinhou os dois esforços para expandir em toda a superintendência de aeronavegabilidade, né? E com base nisso que a gente começou a buscar um alinhamento de metodologia quando a gente procurou o assessoria, né, o apoio do Dr. Fábio para usar um modelo já existente de gestão do conhecimento. Em 2018, há alguma novidade? Algum projeto novo de GC? Algo relacionado à inteligência artificial? Bom, eu vou, eu vou me ater a responder sobre a aeronavegabilidade, né? Não vou explorar muito além, porque tem outros projetos relacionados, né? Que é tocado pelo Rodrigo Narciso, que é o responsável pela gestão do conhecimento na ANAC. Então, assim, a gente está fazendo uma nova rodada de mapeamento de competências, de lacunas de conhecimentos, habilidades e atitudes dentro das áreas técnicas para poder direcionar novamente os nossos planos, né? Porque a gente teve bastante movimentação, né? Tanto
integração de novos servidores, quanto movimentação de servidores de outras unidades para a superintendência e perda de servidor. Então, assim, o nosso esforço é de fazer um novo mapeamento do que seria o plano de desenvolvimento da área e, com base nisso, a gente tratar o conhecimento que eventualmente a gente perdeu ou que ganhou para poder potencializar nossas atividades, as atividades da área técnica. É, tem algo relacionado à inteligência artificial? É, de bate-pronto, não. Ainda não temos nada relacionado à inteligência artificial. É, talvez demanda muito do. A gente vai, assim, um pouco relacionado com as ações institucionais. A gente tem que migrar o que a gente fazia anteriormente no Excel, né, para um sistema que é o GFT, onde a gente vai poder mapear competências, domínio de competências e poder traçar os nossos planos com base nesse sistema. Então um esforço em paralelo, porque eu acredito que os processos ainda estão nesse sistema ainda estão sendo revistos e melhorados, então as competências idem. Então é um processo que vai demorar um pouco mais do que o nosso plano de desenvolvimento da área. Quais são os desafios da gestão do conhecimento no futuro na sua visão? É uma disciplina que tende a ser expandida para mais empresas na sua visão? Bom, é, acho que engajar as pessoas acho que é um grande desafio de gestão do conhecimento, continuar a engajar, né, as pessoas e mostrar principalmente mostrar os resultados, né, que a gestão do conhecimento pode contribuir. Esse artigo, esse caso do Hub, ele é muito interessante nesse sentido, né? Porque só quando a gente consegue demonstrar, né, para o mundo ou para a própria instituição que a gente conseguiu melhorar um indicador, conseguiu melhorar um serviço que a gente presta, que pode ser uma redução de, do tempo de processamento, a própria melhoria do processo, ou com base no conhecimento das pessoas, com base no compartilhamento desse conhecimento. Só quando a gente consegue mostrar, então, para as pessoas que a gestão do conhecimento pode trazer um resultado, que as pessoas começam a se engajar com isso. Então, assim, o nosso desafio é sempre buscar enxergar quais são as ações de gestão do conhecimento que são realizadas e aquelas que são e até fomentá-las, né? Dar mais mostrar para as outras áreas como que isso contribui de fato com as tarefas que a gente desenvolve, só com isso que a gente consegue engajar as pessoas. E sim, com certeza tem que é algo que tem que ser utilizado por todas as organizações, empresas, sejam públicas, sejam privadas, né? Acho que a preocupação hoje em dia a gente existe esse risco de perda de conhecimento, perda de pessoas. Acho que se a gente não se preocupar com isso, é, a gente está tá, tá assumindo muito esse risco de não conseguir melhorar nossos processos, né? Sempre ter que
acabar atrasando entregas, não entregando o que a gente deveria entregar. Então, assim, essa disciplina de gestão do conhecimento, principalmente hoje em dia com essa rotatividade, é, ela é muito necessária, né? É, a- você parou, não sei se, deixa eu ver, parece que não parou não. Em relação ao banco de lições aprendidas, você acha válido cada setor área de ter o seu devido às suas particularidades ou um para toda a organização? Banco de lições aprendidas. Eu acho que assim, eu acho que no caso, como a gente trata lições aprendidas, eu expliquei, né, do caso de um gerente que colocou como uma meta individual a realização de a proposição, né, do que ela considera que foi uma lição aprendida e deixar disponível para as outras pessoas enxergarem isso para assumir se é uma lição aprendida ou não. Acho que o M. Pereira está com algum problema de acesso, porque acho que só ele que tá comentando que está tá com algum problema aqui, não tá conseguindo acessar. Então, voltando aqui. Lições aprendidas. A gente começou então com essa área que tinha estabeleceu que as pessoas tinham que colocar o que considerou lição aprendida, seja positiva, seja negativa, né, dentro de um processo de certificação. E por que considerou, né? Tem esse formulário que estava disponível no ambiente SharePoint, ele tinha então esses espaços, né, já delimitados do que ela tinha que preencher. E além disso, a gente fez um workshop presencial para a gente ir no formato de Word Café, né? Para a gente consolidar, né, trocar essas ideias, desenvolver essas ideias sobre o que foi lição aprendida. Isso eu estou falando voltando, né, são setores onde a gente tem especialistas que trabalham no projeto de um projeto de uma aeronave. Então, assim, tem um especialista de motor, tem um especialista de trem de pouso, um especialista de estrutura. E aí a gente chama essas pessoas para um evento presencial, onde elas vão trocar as percepções, né, do que cada um considerou como um aprendizado através de uma lição aprendida, uma possibilidade de aprendizado, né, tanto com algo que poderia ser válido positivamente ou como uma lição que aprendida como vamos tentar evitar cometer talvez o mesmo erro no futuro, né? Então, contextualizando dentro desse formulário já pré-determinado. É, cada área ela vai tratar então as suas particularidades, sim. Não sei como que é a sua organização, Vitor, mas eu imagino que dependendo do caso, né? Como é muito específico, eu não consigo colocar todo mundo para debater numa mesma área ou no mesmo evento ou no mesmo
espaço virtual, mesmo que seja virtual. Nesse caso, era lições aprendidas sobre uma ação que foi, foi vivenciado dentro de um ciclo de certificação. Então, assim, a percepção de uma, de duas, três, 10 pessoas ou 20 pessoas sobre o que ela enxergou que é uma possibilidade de melhoria ou não. PGO Vicente, se você pudesse dar uma sugestão de como iniciar a gestão do conhecimento em uma empresa que ainda não trabalha formalmente com a disciplina, você trabalharia em paralelo o desenvolvimento de ferramentas de prática e a cultura da empresa para que seja algum internalizado no modo de trabalhar dos funcionários e não como uma ferramenta a mais? Qual o conselho que você pode passar para os profissionais da área que enfrentam e vão enfrentar os desafios pelos quais você já passou? Bom, sobre essa pergunta, eu acho que antes de mais nada, pelo menos aqui no nosso caso, inicialmente a gente envolveu as pessoas, né? A gente não criou, não foi a nossa área que exclusivamente criou o que ficou restrito aos comitês e criou as ações. A gente chamou as pessoas que iriam se beneficiar ou, por outro lado, né, ter trabalho para se integrar à gestão do conhecimento. Então, e a partir desses comitês que foram formados, a gente identificou as possibilidades, né, de ações de gestão do conhecimento que poderiam ser trabalhadas com base nos conhecimentos críticos que a gente tinha mapeado entre 2009 e 2011. E aí foi aí que surgiu as possibilidades, que uma delas foi o storytelling, outra foi a própria comunidade prática. É, só que no desenvolver das ações, a gente foi identificando que algumas ações, como no caso, trabalhar de uma forma virtual quando o presencial é muito mais fácil, ele acaba criando um trabalho desnecessário. E aí a gente acaba revendo. Mesmo com essas pessoas sendo elas as que acabaram sugerindo a realização do virtual, na prática a gente vai identificando que não funciona, né? Se a gente é, determinar que um servidor ele tem que colocar o ele tem que participar de um chat com uma pessoa que normalmente ela está do lado, é mais fácil ela virar a cadeira e conversar com ela pessoalmente. É muito mais humano, vamos dizer. Qual conselho que você pode passar para os profissionais da área que enfrentam e vão enfrentar os desafios pelos quais você passou? Eu acho que, assim, tem que procurar, antes de qualquer coisa, entender o que, o que as pessoas, qual que é o desejo das pessoas. Acho que, antes de mais nada, sobre gestão do conhecimento, como que a gente pode melhorar, né, os processos já existentes usando a gestão do conhecimento. Acho que, antes de mais nada, e não como determinar algo a mais a fazer, porque senão realmente as pessoas não vão se engajar se a gente simplesmente pensar em criar atividades a mais. Acho que é difícil. A gente passou por isso quando a gente se questionou, né? Quando será que as lições aprendidas que foram colocadas lá, elas foram colocadas como lições aprendidas ou como um cumprimento de metas, né? Acho que foi um questionamento que a gente fez. Só que nesse primeiro momento a gente entendeu que era uma forma das pessoas
das pessoas terem um contato com esse formulário, né? Esse formulário de lições aprendidas. Acho que uma oportunidade, então, nesse sentido. É, acho que, eu não sei se deu algum problema, porque não surgiu mais, não subiu mais alguma pergunta. Eu vou correr aqui para ver se tem alguma pergunta que eu não, que acabou passando. Opa, é, todos os participantes. Tá, joia. Então, novamente, eu agradeço aí a SBGC. Eu peço desculpas aí. Eu tenho, assim, pela minha dificuldade em apresentar via web, eu- o Fernando acabou fazendo um teste comigo, mas mesmo assim eu tenho uma certa dificuldade em conversar aqui sozinho. Foi difícil achar esse chat aqui nesse dia. Obrigado aí, Fernando, o italiano, né, Fernando? Obrigado aí quem pôde participar. Eu estou disponível aí. Esse aqui é meu telefone, meu e-mail. Eu acho que uma conversa presencial, se alguém tiver interessado e precisar entrar em contato, eu vou estar disponível. É, eu agradeço então a todos aí pelo interesse em ouvir um pouco mais aqui a história. Desculpa novamente qualquer falha que eu tenha tido aqui. Obrigado.